a Inspeção-Geral de Jogos colocasse lá todos os relatórios anuais e todos os critérios de fiscalização, todas as evidências. Então, aí muitas das questões já seriam eliminadas. Então, desde o momento que nós temos que aproximar para ter mais dados, já mostra que existe um déficit ou uma oportunidade para melhorar aquilo que é a fiscalização, mas também para justificar o orçamento que é atribuído a essas instituições para fazer aquilo que é o seu papel. Então, há sim uma oportunidade de melhoria. Em termos fiscais, não me parece-me que haja algo tão considerável, até que pode haver, mas pode variar de 5% a 10%. E sendo dados muito reais ou dados públicos, seria difícil avaliarmos qual é o impacto direto em termos de arrecadações fiscais, mas também abre espaço para precedentes de mais empresas. Cada empresa que simplesmente decide, instala-se no país, coloca lá o seu marketing através das diversas plataformas digitais e as pessoas com uma conjuntura difícil, no momento em que a taxa de emprego de desemprego nesse caso é muito alta, não há muitas perspectivas, especialmente para os jovens, quando entram nas redes sociais ou na televisão e vêem uma oportunidade de um dinheiro fácil, a tendência das pessoas sempre é de aderir. Então, mais do que a receita fiscal, é percebermos quais são os efeitos nocivos para uma economia geral, porque o grande desafio dos países é alargar a base tributária, mas sem prejudicar a sociedade. O principal desafio de um país que está em crise é alargar a sua base fiscal, mas sem prejudicar a sociedade. De nada vale alargarmos a nossa base, supostamente a nossa base fiscal, mas enquanto os efeitos nocivos são piores. Veja que isso afeta diretamente o orçamento não, a máquina para o setor da saúde. Pode-se dar o caso, agora talvez não, mas que talvez esses efeitos dos jogos criem um grande congestionamento na saúde, que haja mais casos de suicídios, então, consequentemente, o Estado tem que alocar mais orçamento para a prevenção de suicídios. Mais pessoas deprimidas também. Exatamente, mais pessoas deprimidas, psicólogos, então, e não me parece que em outros países sim é uma grande indústria, mas é por isso que também existe, como o colega de painel estava a falar, existe bem uma fiscalização, porque há escândalos estrondosos. Eu aqui talvez se fizer uma aposta, se o Moçambola estiver em algumas plataformas, se porventura eu combinar com alguém que lá conheço, posso até conseguir ter algum valor, mas não tenho um controle. Então, mais do que receitas fiscais, é o bem-estar comum, porque para ter uma receita fiscal tem que ter uma sociedade que possa usufruir desses benefícios, e se tivermos uma sociedade cada vez mais por dentro dos jogos, de nada vai valer esses benefícios fiscais que estão a ser arrecadados. Somos um país com uma alta vulnerabilidade em relação a riscos econômicos relacionados com crimes financeiros, como transferência de capital, a lavagem de dinheiro, tudo isso. Então, aqui há vários riscos, a regulação tem que olhar para isso. Tendo em conta todos esses estudos que nós temos no país, vários estudos que foram feitos, por exemplo, que levaram Moçambique agora a iniciar este processo de reforma legislativa na área fiscal, das medidas que o Banco Moçambique está a tomar. Então, já mostra que isso é porque fomos colocados na lista negra por algumas práticas ou por falta de uma regulação apropriada para esse tipo de atividade. Então, eu penso que Moçambique tem todos os condimentos para avançar de forma muito rápida, tendo em conta aquilo que é a experiência na região e no mundo. Agora, aqui há outra questão que eu queria chamar a atenção, que falou até o colega, que são dos critérios de elegibilidade, não é? Eu penso que, por exemplo, há uma lei agora sobre a discussão sobre maioridade, houve também, quando o Estado também discutiu essa questão da lei de serviço militar obrigatório, vimos agora a ação do Ministério Público em relação à questão dos eventos de entretenimento nos dias das crianças, depois a questão da venda do comércio de bebidas próximas de escola. Então, tem várias coisas que estão a ser feitas de formas muito isoladas e que não concorrem para harmonizar a nossa legislação, para ela ser
ser capaz de motivar, não só, porque aqui não é só proteger o consumidor, é preciso também proteger o investidor, porque o investidor também quer entrar num país em que a legislação é muito clara, em que sabe quais são as regras de jogo, sabe quais são as penalizações, sabe com quem deve falar e tudo isso, e sabe também que o que o Estado prevê em caso de riscos, por que tem que pagar mais imposto? Porque quais são as consequências disso? O caso de Moçambique, este é o sui generis, porque nós temos muita legislação dispersa, cada um faz iniciativa e é verdade que grande parte da legislativa nesse país é feita pelo governo, não é? O Parlamento não tem muita iniciativa, isso é histórico, então eu penso que é uma oportunidade. Com todas estas iniciativas que estão agora no Parlamento, a lei da maioridade, a questão da revisão fiscal e do controle e regulação financeira em relação às transações financeiras, eu penso que é uma oportunidade para o Estado poder fazer isso. Também, vimos também agora um pouco o regulador da área digital, a dizer que agora vai-se aceitar a assinatura digital, tudo isto. Então, tudo se faz de forma muito... um toca ali, outro fala. Eu penso que é preciso, como país, temos que chegar à altura de que já sabemos, já vimos que os outros países fizeram. Não vale a pena ter uma pessoa a pensar de uma outra forma, que não seja uma forma muito coordenada entre as instituições, que possibilite não só harmonizar a legislação, mas também tornar a legislação moderna, mas também facilitar o investimento. A forma como nós fazemos as coisas, que as pessoas não têm muita certeza, não há muita previsibilidade, não há muita organização, não facilita. E não facilita nem a quem deve fiscalizar e regular, nem o consumidor que somos nós, não é? Porque nós também não sabemos a quem ir, qual é a legislação que vai nos proteger, o que é preciso fazer. Então é preciso trabalhar nisso. A regulação é necessária, mas não pode ser ao estilo moçambicano como nós temos feito, que é uma reação ad hoc, cada instituição corre a seu lado para mostrar serviço. Eu penso que é aí o papel do legislador, neste caso eu acho da Assembleia da República, de ver que, e também de ver que há aqui um grito de clamor da sociedade, de que a falta de regulação é muito grave e tem consequências graves, não só econômicas, porque o país deixa muito dinheiro, é uma área fiscal que pode arrecadar bastante dinheiro, não é? Quando bem regulado, não é? Eu vi há vários países do mundo, por exemplo, que são muito assim, restritos em relação aos jogos de azar e sempre se arranjou formas. Passa-se lá, leva-se as pessoas nos iates e vai-se às águas internacionais e as pessoas vão jogar jogos. Em Moçambique não tínhamos casinos, as pessoas atravessavam para a Suazilândia. Então, este é o contexto em que você não vai parar isso com as mãos. Então, é preciso adaptar-se e criar condições para que aqueles que vão conhecem o risco e conhecem as penalizações que isso vai ter. E também, como sociedade, sabemos que devemos apostar na divulgação. Por exemplo, não faz muito sentido que essas publicidades, por exemplo, dos jogos de azar não apareçam ali aquilo que são. E já aprendemos com o tabaco e vimos como foi bem sucedido com o tabaco. Das publicidades de tabaco, quando começaram a incluir os riscos que tem de fumar, e nós vimos, houve uma evolução, a sociedade evoluiu muito, houve muito conflito, a área de restauração, porque aprendeu, mas não, como viu, a cidade adotou, tem novo comportamento, hoje em dia já não há restaurantes, já nem há área de fumador e área de coisa. E isso beneficiou a saúde, beneficiou, a longo termo estamos aqui, somos pessoas mais saudáveis, estamos mais protegidos, a indústria do tabaco foi à falência, não teve que se adaptar também. Então, eu acho que é por aí que nós temos que fazer. A maioria dessas plataformas, para a pessoa colocar lá um dinheiro, faz através ou dos bancos ou também através das carteiras móveis. E hoje em dia, com todos os projetos do Banco Central, todos esses sistemas estão meio que unificados. É possível receber valor de uma carteira móvel por banco e vice-versa. Então, é possível haver esse controle. A interoperabilidade, exatamente, que é uma das apostas agora. E esse é um exemplo. Qual é o relatório que existe, por exemplo, do Banco Central para percebermos qual é a quantidade de valor que sai dessas plataformas de jogos de azar para as carteiras móveis ou para o banco? E vice-versa. Esse já seria um ponto de partida para, pelo menos, confirmarmos ou termos uma certeza se os valores disponíveis publicamente de facto são coerentes ou não. E aí também podemos começar a ter transações suspeitas também, porque essas plataformas estão sujeitas à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, porque mesmo a carteira móvel, que geralmente tem um controle mais assíduo do Banco Central, está muito exposto, só verificarmos os relatórios das multas. Exato. Imaginemos então a questão dos jogos de azar. Então, esse já seria um bom ponto de partida para termos uma noção de qual é o volume de negócio que essas plataformas movimentam.
O segundo, claro que são as leis. As leis têm que ser, não podem só estar lá patentes, mas têm que ter pessoal qualificado e suficiente para estar a fazer essas inspeções, principalmente em zonas mais distantes, que é muito provável que haja jogos não reconhecidos pelo governo e mesmo a nível das nossas plataformas, porque também existem algumas apostas que não estão só nos telemóveis. Então, nós agora estamos a contar os telemóveis porque é a era digital, mas existem apostas muito distantes dos telemóveis, seja nos campos de desporto, seja, enfim, em outros aspectos recreativos. Esse já seria o ponto de controle.